Mensagens de impacto, mensagens de avivamento, aqui no Amigos do Avivamento. Mateus capítulo 16, verso 13 diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Esta é uma pergunta que Jesus fez para os discípulos. O que eles sabiam que falavam de Jesus? Verso 14, eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que és Elias, e ainda outros dizem Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou Jesus, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Bene Elohim Manahim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vou repetir. Simão Pedro respondeu: Bene Elohim Manahim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Preste atenção ao que eu quero narrar ao seu coração neste momento. Pedro era aquele que andava com Jesus. Não tinha como andar com Jesus sem ser uma pessoa de oração. E Pedro tinha essa característica de ser um homem de oração. Deixa eu te ensinar algo aqui hoje nesse momento. Não tem como você andar com Jesus se você não for uma pessoa de oração. Oração é como banho todos os dias, é como descansar todos os dias, é como se alimentar, tem que ser todos os dias. E Pedro estava conectado naquilo que Jesus estava perguntando, com uma resposta baseada em uma revelação. E eu gostei muito dessa pronúncia, Bene Elohim Manahim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E observe que Mateus 16, verso 18, e é aqui que eu quero ficar com você. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. Agora eu faço uma pergunta para você neste momento: quem é Deus para você? Porque Jesus fez essa pergunta para coisas ficam amarradas, as coisas não acontecem, mas a partir do momento que você está dentro do profético, a partir do momento que você está no campo espiritual, você tem respostas, grandes respostas para grandes perguntas, como essa que foi feita para eles, e Pedro responde. E eu pergunto para você hoje: quem é Deus para você? Você vai poder dizer assim: Deus é, e às vezes você vai responder religiosamente, politicamente. Ah, Deus é tudo para mim. Se Ele é tudo, você tem feito tudo o que Ele pede para que você faça? Ah, Deus para mim é especial. Se Ele pedir, apesar de um acontecimento muito bom que aconteceu em Cesareia, da mulher curada do fluxo de sangue, e apesar também de Jesus fazer uma pergunta tão importante e ter uma resposta que viesse satisfazer a ele, esse lugar não era um lugar muito bom. Pastor, esse lugar que o senhor diz de Filipe de Cesareia não era um lugar bom? Não, porque Isaías capítulo 9, verso 2 fala deste lugar.
fala que este lugar é um lugar sombrio. O que é um lugar sombrio? É um lugar de peso espiritual. É um lugar de uma atmosfera pesada. É um lugar que coisas ruins acontecem. Como é a tua casa, como é o ambiente que você vive, como é o lugar onde você está. Será que é como Cesareia, um lugar sombrio, um lugar onde as coisas não acontecem, um lugar de peso espiritual? Assim era Cesareia. E outra coisa que eu vou lhe dizer, ali Jesus narra como portas do inferno. Entendemos que aqui era uma figura de linguagem, mas existe um significado, e eu quero falar para você deste significado, do porquê Jesus disse as portas, mas inferno teria uma porta. Já começa uma hermenêutica para que você compreenda aqui, portas do inferno. Cesareia tinha, eu vou contar de tantas portas, eu vou falar apenas para você de 5 portas que constituem portas do inferno. Todas com significados muito importantes para que você venha compreender, e nós vamos trazer isso dentro de uma revelação profética para a tua vida. A primeira porta que tinha em Cesareia, porque Jesus olha e diz, as portas do inferno, é mais de uma. E eu vou colocar 5. A primeira porta que tinha era a porta do deus Pan. Quando você era mais novo, você deve ter lembrado de Peter Pan. Pois bem, ele é um deus. E essa primeira porta é a porta do deus Pan. Esse deus Pan, ele era metade bode e metade homem. Neste lugar da porta do deus Pan, acontecia a dança dos bodes. O deus que dominava as noites, porque Pan era um deus. Pan era um deus que morava dentro de cavernas com ninfetas, tocando uma flauta que causava medo nas pessoas. É de Pan, desse deus Pan, que vem a palavra pânico. E o que é pânico, pastor Anderson? Pânico é um sentimento esmagador de medo ou ansiedade. Você sabia que nós temos uma questão chamada de transtorno de ansiedade? E segundo a OMS, hoje são mais de 20 milhões de pessoas no Brasil que têm transtorno de ansiedade. 20 milhões. Como eu disse, esse deus Pan é da palavra Pan que vem a palavra pânico. E pânico, como eu vou repetir a você, é um sentimento esmagador de medo ou ansiedade. 20 milhões, mais de 20 milhões de pessoas no Brasil, segundo a OMS, sofrem transtorno de ansiedade. Mas eu não quero levar isso no nível patológico, porque engana-se você achar que depressão, ansiedade, TDAH, síndrome do pânico e variáveis, síndrome de burnout, são coisas fictícias. A OMS reconhece como uma questão patológica, doença. Mas eu não quero entrar apenas no nível patológico, eu quero entrar no âmbito espiritual. Em 1988, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela inclui a palavra âmbito espiritual no conceito de saúde. A OMS fez isso em 1988. E pastor Anderson, o que é espiritualidade? Espiritualidade é conexão do ser humano com o divino. O divino é o Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Jeová Tsidkenu, o Jeová Mikadeskini, o Jeová Tsevaot, o grande Elohim, o Adonai, e também o Yeshua HaMashiach. E Ele está presente entre nós, na nossa reunião aqui hoje. Iravassou demando idecou vassudecávia.
O que nós temos que compreender é a espiritualidade. E eu repito que espiritualidade é conexão do ser humano com o divino. Preste atenção, Jesus estava ali, à frente do lugar, dentro daquele contexto do Deus Pan, o Deus do pânico. Jesus estava ali, olhando para aquela porta e ensinando os discípulos. Nós aprendemos nas dificuldades, e é nas dificuldades que valorizamos aquilo que somos e aquilo que temos. Esses dias, especificamente no domingo, Deus usou um homem, e dou crédito ao profeta, ao apóstolo Márcio, da Libertador de Israel. Ele pregou uma palavra poderosa sobre a questão do medo, e eu fiquei naquela palavra sobre a questão do amor, que muitas vezes nós falamos que amamos a Deus, mas é da boca para fora. Você trabalha, não trabalha, para você ter suas coisas, humanamente dizendo, você trabalha 8, 10 horas por dia. E quantas horas nós tiramos todos os dias para fazer algo para Deus? E ele via nesse contexto sobre um amor que muitas vezes não é um amor verdadeiro. E ele falava que Deus abençoa quem tem amor verdadeiro. E nós olhamos na Bíblia pessoas que tinham um amor verdadeiro. E aquela palavra foi muito forte. E ao terminar aquele culto, ele saiu correndo atrás de mim e disse: pastor Anderson, há um novo ciclo que se abre na sua vida. E agora você que recebeu aquele áudio na madrugada está entendendo o porquê que eu chorei como criança. Ele disse: pastor Anderson, você está no seu canto, o que você faz, você não faz sentindo, você faz por obediência. Deus olhou para isso, e um novo momento Deus traz para a tua vida, e eu quero externar esta revelação também para a tua vida. Se você faz com amor, se você faz com dedicação, ainda que não seja aprovado por homens, não seja reconhecido por pessoas, Deus está vendo, e hoje é o basta de Deus na tua vida. Ok, pastor Anderson, conecta o que o senhor está dizendo com a porta de Pan. Eu vou dizer, hoje Deus está à frente dessa porta de pânico na tua vida. Deus está à frente dessa porta do medo na tua vida. Jesus está à frente dessa porta da ansiedade na tua vida. Essa porta não vai prevalecer, diz o Espírito de Deus, contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra você. Jesus falava, Wesley, de um conjunto de portas, e nós entendemos a primeira porta que Jesus hoje, Mirtes, está à frente, a porta do medo. E ele está dizendo: não prevalecerá mais contra a tua vida. Manai suidecova sudecanta. A segunda porta que existia em Cesareia era uma porta de homenagem a um Deus chamado Zeus. Olha onde Jesus estava, um lugar sombrio. Eu vi uma guia turística, eu sigo ela em Israel. Ela falou: estou perturbada por esse lugar tão sombrio. E por que Jesus estava ali? Porque Ele está sempre onde nós enfrentamos as nossas dificuldades. Eu sirvo a Jesus há 41 anos. Eu aprendi hoje que eu não estou nem aí pelo que acontece, que falam, que seja. Eu amo a Deus, e eu não posso parar. Só que esse meu objetivo de não parar vai me levar a portas como estas. Mas eu tenho paz no meu coração, porque em todas as portas que existirem na minha vida de problema, Ele estará lá. Preste atenção. Ele estará nas portas de dificuldades da tua vida. A segunda porta, a porta que tinha uma estátua de Zeus. Zeus é o Deus chefe, um rei do Olimpo. Ele era filho de Cronos. Cronos é o tempo de humanização, de carne. Nós crescemos ouvindo assim: essa pessoa é muito jovem, ela não vai conseguir,
ela tem que passar por isso, por aquilo, tem que perder isso. Ouvimos isso durante muito tempo. É o Cronos. E Zeus era filho de Cronos. Zeus era considerado o deus dos fenômenos naturais. Era ele que, segundo essa mitologia, era responsável pelos raios, pelos trovões, pelas chuvas e pelas tempestades. E mais tarde, esse Deus, Zeus, é a porta que Jesus estava. Por isso que ele disse, as portas do inferno. Essa porta é a porta de Zeus. Mais tarde, esse Deus se tornou o Deus da justiça, o Deus da lei. Preste atenção, Jesus estava ali, olhando para aquela porta e ensinando os seus discípulos. Hoje Jesus vai despedaçar esta porta também da tua vida, a porta das percas irreparáveis, a porta de um tempo perdido, porque se Zeus era filho de Cronos, o nosso Cronos nos faz perder tempo. Pastor, se eu não estiver no Cronos, eu tenho que estar no quê? No Kairos. Hoje Deus vai te levar ao Kairos, mas Ele está ainda à frente dessa porta do tempo perdido. Pastor, eu me doei para esta pessoa, eu fiquei tanto tempo nesse lugar, eu perdi tudo, pastor. É uma porta do tempo perdido. Hoje Jesus está à frente dessa porta, a porta da injustiça, a porta do Cronos, e Deus manda dizer para você: ei querido, Jesus está à frente dessa porta, e Ele manda dizer, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Recapitulando, Ele despedaçou a primeira porta, e a primeira porta era um Deus chamado Pan, que era meio bode, meio homem. Daí vem aquela série de Peter Pan. E de Pan vem a palavra pânico. Jesus já falou com você que Ele despedaçou essa porta hoje. A porta do pânico, do medo, da ansiedade, a primeira porta. Olha o conjunto de coisas que tem aí. Não prevalecerá. A segunda porta era a porta da estátua de um Deus chamado Zeus. E Jesus despedaçou hoje essa porta, que são as percas irreparáveis, o tempo perdido. A porta que representa a injustiça, o Cronos, o tempo de homens. De repente você vive na mão de homens, dependendo de homens, de situações de homens. Tem gente que está completamente frustrado com o governo que tem, depende de homens. E o que o senhor acha que esse governo que tem? Não tenho tempo para perder com isso. De quem nós dependemos, Ele cuida de nós. E com isso nós temos paz. A terceira porta, que existia em Cesareia, que Jesus disse de um conjunto de portas, porque Ele diz, as portas do inferno. E a terceira porta era a porta de Nemesis. Nemesis era uma deusa da justiça, que ao mesmo tempo era a deusa da vingança. Olha como que a pessoa pode ser deusa da justiça e deusa da vingança ao mesmo tempo. Jesus estava ali, olhando aquelas portas, para aquela porta que estou dizendo agora, que é a porta de Nemesis, e Ele ensinava aos discípulos. Nemesis é uma deusa que você já ouviu falar. Qual é o emblema hoje da justiça? Não é uma mulher que tem uma venda? É a deusa Nemesis. É a deusa que une justiça e vingança. O que é isso? Deus vai me honrar, e Deus vai acabar com essa pessoa. Vingança e justiça não podem andar juntos. De repente você vive assim, querendo justiça, e dentro do teu coração tem ódio, tem amargura. Você não é culpado disso. A gente não escolhe ter ódio, a gente vive o ódio, e aquilo consome nossa vida. Mas hoje o Senhor Jesus, Ele está à frente desta porta e vai despedaçar essa porta. Pastor, explica mais para mim sobre esta porta de Nemesis. É a porta de
espaço e tempo. De repente você vive numa questão que fala: já era, acabou a minha oportunidade, eu não tenho mais tempo de ter isso, tempo de ter aquilo, eu já tenho uma idade, eu perdi isso, aquilo. Deus está despedaçando a questão de espaço e tempo. Essa estátua da justiça, ela tem venda nos olhos, mas hoje os olhos do Senhor são como chamas de fogo pela tua vida. Esse Jesus que parou para ensinar em Cesareia para os discípulos sobre o conjunto de portas, é a porta da tristeza. Sabe o que é isso? As portas do inferno não prevalecerão contra você. Avassou demando e decouvaçu decávias. Há uma presença de Deus aqui entre nós. A quarta e penúltima porta era uma porta estrangeira que tinha em Cesareia, que fazia parte do contexto que Jesus disse: as portas do inferno. E essa porta estrangeira porque era de um deus chamado Baal. E Baal era um deus que trazia fertilidade. O meu Jesus estava ali, olhando para aquela porta e ensinando para os discípulos: ninguém mais vai ser dono de você, não vai mandar em você, ninguém mais vai ser possuidor. Pastor, o que isso quer dizer? Que Jesus foi ali para despedaçar a porta do dono. Que dono? Coisas são donos da sua vida, donos da sua felicidade, onde você não tem liberdade. Essa porta representa a porta de Baal, a porta da mente fraca. Pastor, eu não consigo me concentrar, eu não consigo resolver, eu não sei mais o que eu faço. Jesus está despedaçando a porta que te afasta de Deus, porque o que matou Israel foi Baal. Baal estava em todos os reinos. Você vai ver em Jeú, você vai ver em Joás, você vai ver em Acasias, você vai ver sempre presente. O papel de Baal é afastar você de Deus, mas hoje Jesus vem para despedaçar a porta que te afastava de Deus. Sabe por quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida a partir de hoje. Elaço e decouvaçu decanta. E a quinta e a última porta, Jesus se deparou com essas 5 portas. E é interessante porque esse lugar de Cesareia, é uma caverna muito grande. E havia ali tipo de uma piscina que ninguém nunca conseguiu medir o fundo. E ali eram sacrificados crianças, bodes. Quando Jesus fala, Wesley, das portas do inferno, era esse lugar. Porque o inferno, nós sabemos que o inferno hoje está vazio. Satanás está no lugar que estão os anjos. Porque se o diabo estivesse no inferno, por que a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor? Faz sentido, não faz? Então o inferno, eu não sei que linha você defende, aniquilismo, não sei, mas biblicamente é assim. Você se lembra quando Daniel, eu estou preparando um estudo que vai falar sobre a questão do inferno. A gente entender o que é o Seol, o Hades, que era o Seol do Velho Testamento, que é o hebraico, no Novo é o grego, que é o mesmo lugar. Nós vamos entender essa contextualização, porque é diferente do lago de enxofre, que é guardado para o anticristo, o falso profeta e o próprio diabo. Então as pessoas que morrem hoje sem Cristo, elas vão para um lugar intermediário ao inferno. Mas o inferno, propriamente dito, ele está vazio. Eu sei que de repente você vai falar assim: pastor, mas eu não concordo. É só você ver lá em Lucas 17, versículo 20, que Satanás está nas regiões celestiais. Onde estão os demônios, está também Satanás. Lembra da passagem de Daniel? Um anjo vai até ele, aquele anjo é Gabriel, que é o anjo da mensagem, diz: olha, foi travada uma batalha contra a tua vida em cima. Miguel está descendo, havia um acampamento ali armado, então é mais ou menos isso.
Eu estou preparando um documentário que fala para a gente perder um pouco do folclore das coisas. A gente aprende as coisas erradas e não contextualiza o mundo espiritual como verdadeiramente é. Eu já vi pessoas falando assim: vamos amarrar esse demônio e jogar no inferno. Não tem como, gente. O inferno é guardado para um outro momento, porque eu sou pré-tribulacionista. Mas essa é uma outra questão que nós precisamos compreender também para entender o mundo espiritual. A ignorância nos leva a nos distanciarmos das promessas de Deus. Nós temos que ser como Davi. Davi dizia: nessa lei eu meditarei de dia e de noite. A quinta porta, que estava ali em Cesareia, do conjunto de portas, a qual Jesus diz as portas do inferno. Havia ali uma porta de Júlio César, que era o imperador romano, que também era uma divindade na mitologia. E Jesus estava ali, olhando para aquela porta e ensinando os seus discípulos. Pastor Anderson, o senhor disse que a primeira porta era a porta de um Deus chamado Pan, que é ligado ao pânico, ao medo, à ansiedade. A segunda porta que o senhor falou, que Jesus se deparou, a porta de Zeus, que representa o tempo perdido, porque o pai de Zeus era Cronos, o dono do tempo limitado. O senhor falou da terceira porta de Nemesis, que era a deusa que é o nosso emblema aqui no Brasil, da venda nos olhos, que representa cegueira espiritual, que representa tristeza. O senhor falou da penúltima porta, que é a quarta, que era a porta estrangeira, que era Baal, que é aquilo que muitas vezes ficam como donos na minha vida. Eu não tenho opinião, eu sou mandado pelos outros. O senhor falou que essa porta é a porta da mente fraca. E se tem Jesus, você vai ter uma mente forte a partir de hoje. E a quinta porta, pastor Anderson, é a porta de Júlio César, o imperador romano, que também era uma divindade. E essa porta representa o quê? Materialismo. Materialismo é ligado na ganância. Nem tudo na vida é dinheiro. A gente vê pessoas no submarino, ganância. O Wesley, eu estava vendo o vídeo, era muito pequeno o lugar. E era um jogo, tinha um controle de videogame para controlar o negócio. Como que um bilionário ainda coloca o filho dele lá dentro? A ganância. E eles foram ver o que em 1912 ou 1915, não me lembro bem, que afundou, que era o Titanic. Ganância. Se o Titanic não tivesse afundado, nós não teríamos as severas leis marítimas que tem hoje. Porque o grau de erro do Titanic era assustador. E o homem tinha tanta ganância que disse: isso aqui nem Deus afunda. Está lá. E é essa ganância que nós vivemos hoje. É essa porta de Júlio César, a porta do materialismo. O materialismo te leva para realidades totalmente diferentes das realidades espirituais. Para você resolver uma questão financeira, você procura um agiota e morre. Você entra em 1, 2, 3, 4 empregos, você vai ficar bem, 1 ano, 2, 3. Quando a idade bater, você vai sofrer. As pessoas estão à procura do financeiro, sendo que elas tinham que procurar a prosperidade. O financeiro é a força do teu braço, a prosperidade é a força da tua oração. E a consequência da oração é muito mais forte do que a consequência do materialismo. Nós precisamos nos desligar, porque Jesus estava ali frente àquela porta, e ele foi para desfazer aquilo. É esse materialismo que não aponta para você resultado, sucesso. Você às vezes quer ter um carro, você quer ter sua casa, você quer ter estabilidade financeira. Às vezes você até tem,
mas não tem lá dentro o que seria por completo um casamento feliz, não consegue dormir em paz, não consegue se relacionar, porque eu já conheci gente muito rica e que não tinha paz. Eu me lembro de um homem uma vez que falou: quero ir com o senhor para o monte. Eu falei: mas você é muito rico, eu vou. E ele falou assim: Anderson, eu trocaria tudo que eu tenho para ter o que você tem. E ele morava praticamente dentro do estádio do Morumbi, era muito rico. Mas era uma questão materialista, e não critico porque ele reconheceu isso. Será que você reconhece hoje que esse materialismo está acabando com você? E é esta porta que Jesus vai despedaçar para nós fecharmos aqui. Essas 5 portas que tem. Hoje o Espírito de Deus está estabelecendo um novo momento para a sua vida. Quando aquele homem de Deus entregou aquela mensagem para mim ali no fundo da igreja, eu falei: eu esperei anos para poder ouvir isso, mas eu esperei. Você esperou até agora para ouvir esta mensagem. E essas 5 portas que Jesus constitui portas do inferno. Por que Jesus falou isso? Porque ele falou que eram coisas para destruir. Destruir o quê? A sua vida, seu relacionamento, suas emoções, destruir tua saúde. Mas hoje Jesus vem para te ensinar que você vai despedaçar essas portas no poder do nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Vamos orar nesse momento e pedir a presença do Deus Todo-Poderoso para que venha nos abençoar, nos encher do seu Espírito, da tua palavra e canalizar aquilo que nós precisamos. Que a sua oração não seja baseada em pedir. Pastor, mas a Bíblia diz pedir e dar-se-vos-á, mas a Bíblia também diz pedis e não recebeis porque pedis mal. E o que eu faço para resolver isso? Começa a orar assim: Senhor, eu estou precisando de um trabalho, eu estou precisando disso, mas Senhor, seja feita a tua vontade. Porque a vontade do Senhor é perfeita e agradável. A vontade do Senhor, ela expande, preenchendo todas as lacunas da nossa vida. Quando você consegue a riqueza, você vai ter dinheiro, mas dinheiro não significa felicidade. Quando Jesus traz a prosperidade, vai vir o dinheiro, só que vai vir a paz, a alegria, a satisfação. Você vai deitar e vai dormir bem. É tudo o que Jesus quer para a tua vida. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.